Olá pessoal, mais uma vez aqui reunidos, para a gente estudar e fazer algumas reflexões sobre a Palavra de Deus. E hoje quero dar continuidade às nossas reflexões sobre as frases contidas no livro O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. E hoje com uma frase muito peculiar, um pensamento bem distinto para nós. E eu quero compartilhar essa frase com vocês, que diz o seguinte: antes de falar a frase que contém no livro, eu quero perguntar para você: o que é sucesso para você? Você definiria sucesso como? Pensa aí um pouquinho. Às vezes a gente tem o sucesso como quando a gente conquista bastante coisas, A gente tem ali, a gente adquire uma vida profissional bem sucedida, já temos a nossa independência financeira, nós temos bastante coisas, então assim, ali a gente define como, não, essa pessoa chegou ao sucesso. Ou, se fosse no mundo secular, quando atinge um patamar de reconhecimento e tudo mais. Mas como todos esses textos, eu estou trazendo como a meditação sobre a luz das Escrituras Sagradas, o que é sucesso? E o que nós vamos falar hoje está muito linkado a isso, a resposta dada para essa pergunta. Então na frase que consta no livro, a frase é a seguinte: o que é sucesso para você? Perguntou o menino. Amar, respondeu a topeira. Então, antes de a gente falar sobre os versículos bíblicos que a gente vai se remeter a sucesso, eu quero dizer para você o significado de sucesso. O sucesso, o significado dele é consequência positiva de algumas coisas que expressam o êxito de quem fez. Ou seja, as coisas que ela conseguiu fazer por mérito próprio. Então isso foi dado a definição como sucesso. Mas se a gente for olhar pela luz das Escrituras e pela resposta dada pelo garoto, sucesso de fato é amar. E nós vamos começar lendo aqui em Mateus capítulo número 22. Mateus capítulo de número 22, versos 36 ao 39, que diz o seguinte: Mestre, qual é mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, sucesso é amar, E praticando essa postura, a gente vai ver que o amor é o maior mandamento e é a chave da realização de qualquer pessoa. Então a gente vê que, conforme Cristo estava nos dizendo e ensinando para as pessoas, que amar, ele é o resumo das leis e dos profetas, todos os ensinamentos que vieram antes de Jesus, tudo aquilo que nós podemos observar sobre o que os profetas já haviam ensinado em relação à conduta moral, à conduta com Deus, em relação a Deus, a gente vê que Jesus se resume nisso, Amar a Deus, amar ao próximo, Então, quem faz isso adquire sucesso. Existem pessoas que estão bem financeiramente, mas olhando por essa perspectiva de sucesso, elas não são bem sucedidas, Elas têm uma gama de conquistas físicas e materiais, mas não conseguiram demonstrar e expressar interesse e amor pelos outros. Jesus está nos ensinando que quando nós amamos os outros, nós conseguimos cumprir todas as outras leis e ensinamentos dados pelos profetas, Então amar é a primeira forma de a gente, na verdade a única forma de a gente obter um sucesso verdadeiro, E quando a gente fala, que eu estou trazendo aqui essa reflexão sobre a luz das Escrituras Sagradas, quando a gente fala que amar é agir, é se importar, é se doar, a gente vê que quando a gente pensa em sucesso, nós precisamos nos esforçar para amar, Jesus, numa dos ensinamentos dele, ele fala assim: orai pelos vossos inimigos e amai os vossos inimigos, Orar pelos que vos perseguem e amar os vossos inimigos. Ou seja, você vai ter sucesso quando a gente aprender a amar e a expressar esse amor, 2. Agir de maneira correta é andar em sucesso. Quando a gente tem uma postura de vida correta diante do Senhor, onde nós miramos e ter algum resultado daquilo, a gente vai ver que em Deus nós conseguimos. Em Tiago, no capítulo de número 2, o verso de número 8, diz o seguinte: se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Ou seja, nós estamos fazendo o que é certo, o que é correto. Então nós vamos estar fazendo, seguindo as Escrituras, aprendendo com as Escrituras, agindo conforme a lei nos orienta, a gente vai estar agradando a Deus e obviamente andando por um caminho de sucesso. Deus vai estar nos direcionando para isso. E isso é importante, isso é bom, porque a gente vai tendo satisfação pessoal em estar contribuindo com o reino de Deus, fazendo com que o que Jesus nos ensina a fazer, Então, se nós agirmos de maneira correta, nós vamos estar trilhando no caminho do sucesso, de fazer com que a glória do Senhor seja revelada, fazer com que as pessoas se voltem para Deus, no meio
dessas pessoas existe muita falta da prática do amor cristão, né, onde a gente consiga demonstrar o amor de Jesus para as pessoas, né? Então que a gente possa aprender, conforme está dizendo isso aqui, né, fazer o certo. E o certo é demonstrar Cristo através das nossas ações, do nosso modo de agir, para que as pessoas se aproximem do Senhor. O sucesso é andar como... O sucesso ele anda como uma tríade, né? A palavra do Senhor diz que o sucesso ele anda caminhado por 3 pilares, né? A fé, a esperança e o amor. E dessas 3, o mais importante é o amor. E se a topeira disse que amar é o sucesso, é o que ela julga ser sucesso, então ela está dizendo que desses 3 pilares que a Bíblia nos orienta e a palavra do Senhor nos afirma que a fé, a esperança e o amor é o mais importante, o amor é maior, né? A gente vai ver que a resposta da topeira está certa. Ela deu uma resposta para o garoto dizendo: olha, não é você ter toda a melhor casa, não é você ter o melhor carro, não é você ter uma conta bancária bacana, isso tudo é bom. Mas quando a gente observa que a tríade de Deus, a fé, a esperança e o amor, e a própria palavra diz que o amor é maior de todas essas coisas, a gente vê que quem anda pelo sucesso, ele está andando no caminho, trilhando o caminho do sucesso. Então essa é a verdade bíblica que o Senhor está nos propondo, né? A gente andar em conhecimento de quem Jesus é e viver esse amor. A fé ela é super importante para a vida cristã, a esperança ela é super importante para a vida cristã e o amor ela é super importante para a vida cristã. Então nós precisamos andar com essa tríade para que nós possamos obter sucesso em demonstrar e fazer com que as pessoas cheguem até Jesus. Amar as pessoas é fazer com que a gente ande em sucesso. E por último, o maior sucesso é conseguir viver o amor. E eu quero ler esse texto com vocês que está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, do verso de número 4 em diante, que diz o seguinte: quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. E aí ele vem falando mais algumas outras coisas, mas esse texto é considerado como o hino ao amor cristão, onde a gente vê que não adianta a gente ter bastante coisas, né, se a gente não tiver o amor. A gente pode falar vários idiomas, a gente pode fazer muitas coisas, mas se nós não tivermos o amor e não viver por ele, né, no caminho de Deus, a gente está fadado ao fracasso e não ao sucesso. Então, quando pergunta, né, nessa frase, quando fala assim, o que é sucesso para você? Uma criança perguntando para um animal, e o animal diz que sucesso para ele é amar, ele está dizendo: olha, eu vivo por um mundo, mas eu consigo amar, eu consigo demonstrar amor, eu consigo demonstrar empatia, eu consigo me importar com as pessoas. E isso é o que Jesus tem nos orientado e tem nos direcionado. Nós precisamos andar em unidade, em comunhão e tentar demonstrar, sempre através das nossas atitudes de amor, Cristo. Porque o próprio Jesus, ele diz, né, que ele é o amor, né, que Deus é amor. Então nós precisamos andar nessa conduta para que as nossas vidas sejam pautadas num resultado favorável para nós mesmos, claro, e para os outros também. A nossa vida tem que ser direcionada a gente viver nesse propósito, sermos bem-sucedidos, né? Uma vida cristã bem-sucedida é aquela vida que você consegue expressar o amor de Deus. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que, ao conversar com elas, a estar perto delas, você consegue sentir um amor verdadeiro delas por você. Às vezes vocês nem são amigos, mas o fato de estarem ali junto, você sente uma paz, você consegue sentir algo diferente vindo dela, né? Então essa pessoa, só pelo resultado que ela promove, ela já pode dizer que ela tem sucesso, né? Ela é uma pessoa bem sucedida. Então, que nós possamos ser assim. Se nós conseguirmos mudar um pouco essa característica de pensarmos em amar o próximo e chegar nesses lugares e demonstrarmos esse amor, certamente isso vai vir também sobre nós, porque as pessoas vão querer ser iguais a Cristo e nós vamos querer cada vez mais espelhar esse amor onde formos. Que sejamos essas pessoas de sucesso, né? Que sejamos essas pessoas que se espelhem em Cristo, no amor dele, né? Conforme João 3,16 diz, conforme o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, né? Então Deus tem interesse, Deus nos ama e Ele quer que a gente viva em sucesso. A pessoa de maior sucesso em todo o tempo, de todas as eras, foi Cristo Jesus, que até a morte venceu e foi assunto aos céus.
né? Ele chegou e ele foi para a glória preparar lugar para nós, para que nós pudéssemos em breve ter um lugar para onde ir. Logo Jesus vai voltar e nós vamos chegar lá no céu bem sucedidos, dizendo ao Senhor: nós tivemos sucesso porque nós aprendemos a demonstrar o amor que o Senhor tem liberado sobre nós. Amém? Libere esse amor, transforme esse amor, adquira esse amor, sabe, de Deus para a tua vida e reflita isso. Amém? Que o seu maior sucesso não seja pautado nos seus bens, né? Não, mas o que o maior sucesso seja pautado no amar. Ame a Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, se relacione com Deus, busque a face de Deus, encontre Ele nas Escrituras Sagradas, encontre Ele na oração, encontre Deus através de um louvor. Deixa essa fome, esse desejo de ser bem sucedido entrar dentro da tua alma a ponto de você querer buscar sempre e cada dia mais a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja abençoado e bem sucedido para a honra e glória do nome de Jesus.